Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e eu estou aqui nesse vídeo para comentar a questão 3 do exame 21, do 21º exame de ordem. Essa questão fala sobre direitos políticos, tá bom? Vamos ao comando da questão, ao enunciado, para a gente então saber o que a questão diz e comentar. Olha só. Luiz, governador do estado Beta, pertence a uma família de grande prestígio na esfera política estadual e é casado com Carla, que pertence a outro importante clã político do mesmo estado. Após alguns desentendimentos públicos, todos devidamente acompanhados pela mídia, o casal se divorciou. Imediatamente, Carla busca um advogado e solicita orientação sobre a possibilidade de concorrer ao cargo de governador do estado Beta. Porém, lembrando que o Luiz é governador do estado Beta, tá? Então agora a Carla, divorciada, quer concorrer a governadora do estado Beta. Porém, então ela faz a consulta a um advogado. Porém, passadas 2 semanas da consulta, Luiz tem um infarto, não resiste e falece. De acordo com o caso concreto acima narrado e tendo por referência os aspectos jurídico-constitucionais que fundamentam o sistema jurídico brasileiro, responda aos itens a seguir. Qual a resposta corretamente dada a Carla pelo advogado? Presta atenção que essa questão ela tem uma pseudo-armadilha. Quando a Carla busca o advogado, o ex-marido dela estava vivo, era governador do estado. Por favor, não fique desatento ou desatenta a esse aspecto. Então, qual a resposta corretamente dada a Carla pelo advogado? O advogado, a consulta foi feita antes dele morrer, então o advogado vai dizer que Carla é inelegível, com base no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, que diz que o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, inclusive por adoção, do chefe do Poder Executivo, são inelegíveis no território de circunscrição do titular, salvo se esse parente já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, que não é o caso de Carla, porque não está previsto no comando da questão. E aí eu não posso deduzir algo que não está sendo informado para mim na questão da prova, ok? E que mesmo tendo se divorciado, a inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º, permanece, porque a súmula vinculante 18 assim disciplina que a dissolução da sociedade conjugal ou do vínculo conjugal, né, o divórcio, não afasta a incidência da inelegibilidade reflexa prevista no artigo 14, parágrafo 7º. Então, Carla não pode concorrer a cargo público eletivo nenhum dentro da circunscrição do seu ex-marido enquanto durar o mandato, ok? Só que a gente tem uma segunda pergunta. O advogado daria a mesma resposta caso Carla o tivesse procurado após o falecimento de Luiz? Não. Se Carla tivesse feito a consulta ao advogado após o falecimento do Luiz, o advogado teria que usar a tese de repercussão geral expedida pelo Supremo, a tese de número 678, que diz que a súmula vinculante 18, ela não se... Que determina a manutenção da incidência do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição nos casos de divórcio ou dissolução da sociedade conjugal, ela não vai prevalecer, esse entendimento da súmula vinculante 18, no caso de morte. Então, no caso do Luiz, governador do estado Beta, falecer, a Carla passa a ser elegível. É o entendimento da tese de repercussão geral 678, expedida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a resposta do advogado seria outra, tá bom? Vamos ver o que diz a FGV sobre a questão. Deixa eu descer aqui do meu computador. A resposta da primeira pergunta. A resposta correta à consulta deve ser a que Carla não pode se candidatar ao cargo de governador do estado Beta, pois a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade, conforme a súmula vinculante 18 do Supremo Tribunal Federal. E na letra B, se a resposta do advogado seria a mesma, caso a consulta da Carla fosse após a morte do Luiz. Não, nesse caso não há de ser seguida a orientação constante da súmula vinculante 18,
do Supremo Tribunal Federal, a qual não se aplica nos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Essa posição foi reconhecida pelo Supremo como tese de repercussão geral, e aqui a FGV coloca um número de um recurso, tá? Ela nem coloca o número da tese de repercussão geral, tá bom? Então, a gente fecha o nosso comentário, certo? Sobre a questão de número 3 do 21º exame de ordem. Até mais!